tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte, é tão forte esse amor. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte, é tão forte esse amor, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte, é tão forte esse amor. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Hoje com essa canção tão bonita que nos recorda essa predileção de Deus por nós. Um amor que não tem fim, que não pode ser mensurado, que não tem limite. É a partir deste amor que nos foi revelado por Jesus, pois é Ele o grande responsável por nos revelar o coração de Deus. Jesus é a hermenêutica do Pai, isto é a interpretação mais precisa que nós podemos ter dele. Quem é Deus? Os profetas no Antigo Testamento nos ajudaram a dar passos na direção deste Deus. O povo do Antigo Testamento caminha sempre procurando vestígios de quem é Deus. Temos momentos maravilhosos na história do povo hebreu. A libertação do Egito como prova de amor, toda ela guiada por Moisés. Nós temos em Abraão, o pai da nossa fé, expressões lindíssimas, momentos preciosos desta revelação. Você tem os patriarcas, os profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, grandes homens da história bíblica do Antigo Testamento, que vão construindo no coração do povo cada vez mais a verdadeira imagem de Deus. Em Isaías nós temos textos e passagens preciosas que nos ajudam a mergulhar no mistério do coração do Senhor. Mas o grande momento desta revelação, o ponto alto da revelação, é a encarnação do Verbo. No coração de Maria, no ventre de Maria, a semente divina é colocada. E esse menino cresce, esse menino vira adulto, vive 3 anos intensamente pregando e nos ensinando quem é o Pai. É a partir de Jesus, na expressão de sua misericórdia,
que nós temos a verdadeira imagem do Pai. Agora já não há mais equívocos. A gente já não precisa errar. Deus é amor. E esta frase, minha gente, nós levamos tantos anos para ter o direito de dizer. E se levamos tanto tempo para caminhar na direção deste Deus amor, nós não podemos abrir mão disso por qualquer coisa, por qualquer motivo, por nada dessa vida. Nenhum pecado que a gente tenha cometido pode ter o direito de nos fazer esquecer que Deus é amor. É esse amor que nos faz voltar, é esse amor que nos faz querer diariamente a reciclagem do nosso coração, porque Deus acredita em nós. O amor que comporta justiça, isto é, que nos pede conta daquilo que a gente faz, nos ama e nos entrega diariamente uma oportunidade de fazer a vida ser sempre nova. Nós estamos vivendo um momento da igreja muito especial, pois temos um Papa muito misericordioso, que tem ganhado o mundo, que tem ganhado até mesmo os descrentes, por ter em sua vida, de maneira muito encarnada, a misericórdia de Deus Pai. E é para falar sobre este homem, sobre um documento maravilhoso que está abrindo portas de um ano santo, cujo tema será a misericórdia, que hoje nós temos um grande amigo meu, que já foi o pai deste programa. Ele já foi não, né? Quem é pai continua sendo, né? Ele é o pai deste programa porque foi ele que sonhou o programa de direção espiritual, foi ele que conduziu durante tanto tempo e que depois carinhosamente passou para mim e que fez uma transformação muito grande na minha vida, como amigo, como professor, como padre. Padre Joãozinho, muito obrigado, querido. Uma honra ter você aqui de novo. Boa noite, seu Cristian. Com esse piano maravilhoso. Você viu agora? Nós estamos bem equipados. O Cristian até desapareceu ali atrás. Padre Joãozinho, durante a festa da misericórdia eu dizia que crer na ressurreição é muito sofisticado. Você ter uma experiência de fé a partir de um sepulcro vazio. Nós não temos provas materiais da ressurreição, e é bom que não tenhamos, senão a gente não precisaria ter fé. Nós temos o testemunho de pessoas que viveram este Cristo ressuscitado, e hoje em nós, tão nítido, eu tenho certeza que você faz a experiência do ressuscitado, percebendo a transformação da palavra dele na sua vida, no João que você era, no João que você se tornou. Até citei o apóstolo João também nessa transformação bonita de um caminho que ele fez, de um itinerário interior que o transformou no homem do trovão, né? no apóstolo do amor. Eu dizia que é muito sofisticado crer na ressurreição, mas mais sofisticado ainda é crer na misericórdia. A ressurreição é a expressão da misericórdia de Deus, né? Porque misericórdia é uma palavra latina que tem dificuldade de dizer o que ela significa. Jesus nunca falou a palavra misericórdia. Ele falava rahamim, que significa útero, colo. Então, Deus é pai, mas do ponto de vista da misericórdia, do rahamim, ele é mãe, porque ele tem útero, ele tem colo. O Padre Zezinho tem uma música que diz isso: rahamim, Deus tem um colo para mim. E no Antigo Testamento essa é uma das palavras mais usadas, junto com resed, que significa amabilidade, afeto, cordialidade, proximidade. Parece que a gente está falando do Papa Francisco, né? Ele encarna essa misericórdia. Tem muito isso, né? Sabe, essa coisa do colo é muito forte, né? O Papa Francisco é o Papa da misericórdia. E agora a gente começa a entender a lógica do pontificado dele, assim como a do Bento XVI foi a fé, a esperança e a caridade. A do João Paulo II foi os 3 sínodos do padre, então deu pastores da Buvob, dos religiosos e dos leigos, né? Ele reconfigurou a igreja nesses 3 estados de vida. O Bento XVI nas 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, não é? Bem certinho. E aí eu fiquei pensando, mas e o Francisco, qual é a dele? Qual é a lógica dele? A lógica dele é a misericórdia. O lema, né, dele, como bispo em Buenos Aires, mas principalmente como Papa, ele está até aqui nos documentos, né? O brasão dele diz assim, ó: miserando atque eligendo, que significa, é até um neologismo, né? Transformar o verbo misericórdia o substantivo misericórdia em verbo. Misericordiando, ele me escolheu, que seria a interpretação de São Beda
para o olhar de Jesus diante de Mateus, que pagava o imposto injusto para o Império Romano, para coletores, e um deles era Mateus. Que depois se junta ao grupo. Se junta ao grupo. Então você tem os empresários, pagadores de impostos e o próprio fiscal da Receita Federal no mesmo grupo. Quer dizer, ele queria administrar conflitos, Jesus. Colocar os diferentes dentro do... Mostrar que era possível, por meio da misericórdia, a unidade na pluralidade, na diversidade. Então São Beda interpreta o olhar de Jesus quando ele vê Mateus naquela banca de coleta de impostos e diz assim: misericordiando, ele escolheu. Ele me escolheu. Né? Então esse olhar de misericórdia sobre o diferente, o olhar de misericórdia sobre o que não concorda comigo, o da outra religião, né? O da outra confissão cristã, o olhar do Papa sobre os travestis. Esses tempos atrás ele convidou travestis. Recebeu né, no Vaticano, né? Para almoçar junto. Isso é muito importante, né? Almoçar junto. Ele, segundo que de pessoas muito próximas lá, diz que ele tem esse hábito de levar pessoas para almoçarem com ele. Convidar, levar, entra. Imagina isso. Tinha um morador de rua, ele levou um morador no Vaticano que faleceu, né? O morador de rua faleceu, e aí disseram: mas como é que vamos fazer? Ele falou: não tem problema, vamos sepultar aqui no Vaticano. Foi sepultado. No nosso estado. Nosso estado faleceu. Não faleceu aqui pertinho aqui, então vamos falecer, vamos sepultar aqui. Então isso é uma opção de olhar, é olhar de misericórdia. Isso é uma opção de escutar com espaço interior. Por exemplo, você está me escutando agora. Existe espaço interior. Você estava falando aqui, eu estava te escutando. Tem espaço interior. Simplesmente procurando ouvir nas suas palavras o que eu já sei. Então eu sou medíocre. Agora os misericordiosos são sábios, porque aprendem o que não sabiam antes. Eu aprendi isso com você. Eu me recordo que você dizia que a misericórdia é quando nós oferecemos um espaço no coração para o outro. Meu coração não está cheio, ainda cabe alguém, ainda tem possibilidade de colocar alguém. João, eu fico pensando que para nós é até fácil a gente achar bonita a escolha de Jesus. Pensar que ele convidou uma prostituta para estar com ele, que ele não renegou aquela mulher diante da multidão, que ele a acolheu, que ele trouxe para perto dele. É que nós estamos distante 2000 anos no tempo, já com toda essa figura mistificada, né? Já colocamos um manto de glória sobre essa atitude, mas eu fico pensando o que isso soou diante dos religiosos do seu tempo. Que desconforto na estrutura religiosa do seu tempo que Jesus provocou. Por ser capaz de, naquele momento, fazer escolhas que feriam muito os preceitos religiosos de sua época. Porque a gente já romanceou a história, né? A gente já achou bonito, a gente já depositou poesia sobre ela. Então é bonito dizer que Jesus preferiu os pecadores, as prostitutas, que Deus preferiu os ladrões, que ele não teve nenhum problema de lidar com o pecado dessa gente, porque ele sabia, ele conhecia que a palavra de Deus tinha o poder de transformar os corações. A palavra de Deus, que era ele no caso, né? O verbo encarnado. Por isso que o documento que você citou, na verdade é uma bula, né? Bula, então nós sabemos, é um documento que tem conteúdo, mas que também tem um propósito. Ele inaugura o ano da misericórdia. Uma espécie de receita, né? É um decreto, né? Só que um decreto é só jurídico. A bula, ela é jurídica, mas tem conteúdo. Então são 13 páginas belíssimas, ao melhor estilo de Francisco, em que ele diz: olha, por uma série de motivos escolhi esse ano que vai do dia 8 de dezembro de 2015 até mais ou menos 20 de novembro de 2016 como o ano extraordinário da misericórdia, e vai se abrir em Roma uma porta da misericórdia, e ele pede para que se abra também uma porta da misericórdia em todas as dioceses do mundo, um santuário. Eu não quero dar nenhum tipo de sugestão aqui, mas o Papa abriu a possibilidade de santuários dentro de uma determinada diocese serem habilitados pelo bispo diocesano, né, como Porta da Misericórdia. Eu acho tão engraçado que o santuário aqui da Canção Nova é do Pai das Misericórdias, e veio antes dessa ideia, dessa ideia do Papa, e ele não tem porta ainda.
Você já viu? É mesmo, verdade. Não tem porta ainda, ele vai entrar no ano da misericórdia, talvez sem porta. Ele a misericórdia do Pai ali, Tá ou aberta, as misericórdias, essas portas estão todas abertas. E o Papa, naquela Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ele falava que ele quer uma igreja de portas abertas, ou seja, uma igreja misericordiosa, para acolher e para sair. Uma igreja que sai, vai em busca dos que estão na praça, e não estão na prece, eles estão na praça, mas também uma igreja de portas abertas para acolher quem nem pensa em entrar na igreja porque acha que ali não é lugar para ele. Não é? Às vezes o nosso discurso expulsa muito, né? Nós vamos nos acostumando com uma espécie de pregação, com uma fórmula que já escutamos tantas vezes, e a gente, como padres, como religiosos, ou até mesmo leigo que tem a oportunidade de fazer um trabalho de evangelização, às vezes nós nos acostumamos com a palavra que expulsa. E a misericórdia, ela requer um aprendizado diário. Ser misericordioso não é fácil, não. Não é fácil, é muito mais fácil a gente se tornar individual. E até um legalista, né? Legalista, por exemplo, aquela história que uma amiga minha foi marcar uma visita minha guiada num museu. Eu já te contei essa história? Não. Então veja como é que pode chegar, como o legalismo pode chegar ao absurdo. Jesus dizia, né, não é o sábado. O sábado é para o homem, não o homem para o sábado. Mas uma amiga minha foi lá marcar uma visita guiada. Chegou lá, a secretária disse assim, nós temos aqui uma norma, só pode por telefone. Aí ela perguntou, mas quem é que marca? Sou eu mesma. Mas só por telefone. Qual que é o seu telefone? Vou aí ligar ela agora. Disse, pois não, eu dei o cartãozinho, ela foi e ligou na frente da moça. E aí depois agradeceu, olha, obrigado, viu, deu certo. Quer dizer, o legalismo é absurdo, chega a ser ridículo. Né? A foco na regra. Né? E você acaba não vendo a pessoa. O saudoso pastor luterano Milton Schwantz, grande biblista que você conheceu, grande mestre, na faculdade. Ele, uma vez eu perguntei para ele assim o seguinte, Milton, você é luterano e eu sou católico. Por onde que você acha que deve começar um diálogo ecumênico entre nós? Ele foi rápido, ele disse assim, vamos um na festa de aniversário do outro. Né? E de fato, esse é o método do Papa Francisco. Antes é o encontro, depois pode vir o debate. Aliás, Jesus quando encontra com a Samaritana, com aquela pecadora justamente, né? Que estava caída, que queriam jogar pedra. Depois que todo mundo foi embora, que ele pergunta, mulher, ninguém te condenou? E ela, de certo, com muito medo, né, pensando, esse profeta vai jogar a pedra. Né? Então ele disse, não, eu também não te condeno, mas não peque mais. Então nós temos um costume de imaginar que perdoar, ser misericordioso, é aceitar o erro do outro. Né? Tem muita mulher que pensa assim, padre, eu perdoo meu marido que me traiu, mas eu não esqueço. Não, eu não vou esquecer. Não nada, né? A mulher não vai esquecer. Então, quando você reza o Pai Nosso, esses dias ainda numa missa eu percebi claramente que as pessoas rezam errado. Reza assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E o Pai Nosso não é perdoai as nossas ofensas, é perdoai-nos as nossas ofensas. Esse nos é muito importante, porque Deus não perdoa a ofensa, Ele perdoa a pessoa que ofendeu. Né? Não é que Ele está aceitando, passando a mão na sua cabeça, Fábio, você fez esse pecado, tudo bem, não considero mais, vai em paz, né? Continue a pecar. Não, Ele fala, não faça mais isso, não faça mais isso, mas eu te perdoo, ou seja, eu me dou inteiramente por você, você passa aqui na minha garganta, eu consigo te engolir. Né? Agora, quem não perdoa, não perdona, ou seja, não se doa pelo outro, ele não consegue engolir. Às vezes a gente até releva o erro, mas massacra o pecador. Né? Discutir religião, por exemplo, vai adiantar alguma coisa? E às vezes essa discussão fica tão acalorada que a gente perde referenciais do próprio cristianismo, né? Dentro das comunidades, não precisa falar, não precisa ir longe. A pastoral litúrgica arruma um impasse com a pastoral familiar e ali vivem embates terríveis de disputa dentro do... Você que nos assiste, talvez você já tenha visto
vivenciado, experimentado. Ô João, é por isso que a gente precisa retomar muito a experiência dos Atos dos Apóstolos, que o cristianismo naquele momento, de tanta perseguição, como é que eles podiam testemunhar que eles eram verdadeiramente cristãos? É na caridade que eles praticavam um com o outro. Era justamente nessa misericórdia que eles ofereciam. É o que você está dizendo. Quando eu tenho a oportunidade de visitar as minhas fraquezas, eu preciso me comprometer com elas. Porque se me sei perdoado, se me experimento perdoado por Deus, não passo adiante na superação daquilo que me faz pecar. Porque senão a pessoa vai ficar eternamente grosseira, metendo os pés pelas mãos, aí vai lá, se confessa e está tudo certo. E os estragos que a gente vai fazendo pelo caminho. Tem gente que diz assim, eu perdoando me sinto muito um boboca, um fraco, porque eu perdoei. Não, eu perdoo porque eu sou inteligente, porque mas é claro. Eu perdoo como Deus perdoa. Então, a misericórdia é vista como a fraqueza de Deus. Deus acolhe. Mas Santo Tomás de Aquino, e o Papa cita na Misericórdia é vultus, é o nome da bula, o rosto da misericórdia. Jesus é o rosto da misericórdia. Ele cita Santo Tomás de Aquino, que diz assim: a onipotência de Deus consiste na sua misericórdia. Ou seja, a força dele consiste na sua ternura, na sua fragilidade eterna. E o ressuscitado mostra para Tomé a mão. Põe a tua mão aqui, tem uma ferida. Fábio, eu fiquei a semana inteira pensando nisso, que o ressuscitado é o crucificado, que ele leva para a dimensão do eterno as marcas da história. E eu fiquei pensando, não tem coisa que você gostaria de esquecer? Não, tem coisa que você gostaria de... Tem dias que você gostaria de não ter vivido, palavras que você gostaria de não ter falado, né? Coisas que você gostaria de não ter feito. A memória será sempre um peso para nós, né? Mas no céu nós vamos carregar as marcas dessa paixão. Só que elas vão ser eternizadas, elas vão ser glorificadas, vão ser cicatrizes, mas nós estamos juntando na terra um patrimônio de memórias que nós vamos levar para o céu. E o ressuscitado levou marcas da crucificação. Ele levou a marca daquela lança que traspassou-lhe o lado e o coração. Ele levou a marca dos pregos na mão e disse para o Tomé, já ressuscitado. Então, o Papa Bento XVI chama isso de continuidade na descontinuidade. Ou seja, há uma continuidade entre a história e a glória, entre o já e o ainda não. Mas há também uma descontinuidade, lá não será como aqui. Mas alguma coisa do que é aqui vai para lá. Isso que é maravilhoso, saber que o ressuscitado atravessa paredes, mas come peixe. Aliás, ele preparou uma fogueirinha com peixe na beira do mar. O Papa Bento XVI disse, nós na teologia ainda não refletimos suficientemente sobre essa continuidade na descontinuidade, essa relação entre o céu e a terra, o céu que começa já, mas principalmente a terra que tem espaço no céu. Há algo de humano na dimensão da glória. Isso é muito bonito. Eu, se eu fosse você, não mudaria de canal, não. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente continua essa belíssima reflexão sobre a misericórdia de Deus com o Padre Joãozinho aqui no programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que participa conosco. Hoje nós estamos recebendo a visita do nosso querido Padre Joãozinho, falando sobre misericórdia, esse tema que é tão caro ao coração da igreja, de maneira muito especial ao coração do Papa Francisco, que está nos preparando justamente para a gente viver um ano santo, cujo tema será o coração misericordioso de Jesus. Dá trabalho ser misericordioso. É um aprendizado que não termina em nós. Aliás, o cristianismo, nós vamos morrer e a gente ainda não terá alcançado a totalidade do que ele nos propõe. Essa é a ação, é o desdobramento do Espírito no tempo, conduzindo a igreja. Olha como é interessante a gente perceber isso. Nós não sabemos tudo sobre a misericórdia ainda. O Espírito Santo age através do Papa Francisco para nos colocar neste rio de reflexão, porque é profundo demais. E a partir do que nós mergulharmos no Ano Santo, tantas coisas novas certamente surgirão na nossa compreensão sobre a misericórdia. Surgirão a partir dos teólogos, mas sobretudo a partir do povo, que é onde essa experiência misericordiosa é feita diariamente. Nós continuamos com a nossa promoção do... Como é que chama isso? O box, né? Com os 3 livros, O Discípulo da Madrugada, Orfandades e Tempo de Esperas.
Se você entrar no site da Loja Sacra, www.lojasacra.com.br, você pode fazer o seu pedido e você diz para quem que você gostaria que o box fosse autografado. Então a promoção do box autografado continua na Loja Sacra. Uma oportunidade que você tem de presentear alguém, e você sabe que faria questão do autógrafo, é este momento. E também, para ajudar o projeto Dai-me Almas, o novo CD, meu novo trabalho, Deus no Esconderijo do Verso. Liga aqui, 0 operadora 11 3186 2600. Esse trabalho foi produzido ao longo do ano passado, que está sendo lançado agora, que tem participação da Nana Caymmi, do Fagner, da Fafá de Belém, da Elba Ramalho, Nina Jô, Zeca Pagodinho cantando samba comigo, Alcione. Um projeto que eu gosto muito, ele é praticamente todo autoral, são 10 músicas minhas, 4 regravações. Se você compra esse disco, esse CD aqui, na Canção Nova, você nos ajuda a pagar as contas, que não está nada fácil para a Canção Nova. Você está sabendo, né, padre? A Canção Nova vivendo muita dificuldade. Estamos acompanhando aí com oração, mas também com ação, né? Com a nossa ação, uma maneira que a gente essas tem, obras são essa misericórdia, né? A Canção Nova, ela faz um bem ao coração de tanta gente e a nossa ajuda. E não é doar só o dinheiro, não. Isso é muito interessante, porque a Canção Nova, ela tem uma loja com uma infinidade de produtos que você, ao comprar, está ajudando o projeto Dai-me Almas. Quer dizer, eu não vou dar dinheiro para ninguém, não. Então entra na loja lá, veja se tem um livro que você gostaria de ler. Tem livros do Padre Joãozinho, tem livros meus, tem livro do Dunga, tem livro do professor Felipe Aquino. Eu quero aprender um pouco mais sobre a igreja. Estou vendo o Padre Joãozinho falando aí, me deu até vontade de estudar teologia. Comece por obras básicas que foram escritas para dar ao coração de cada um de nós a oportunidade de mergulhar um pouquinho mais nesse conhecimento. O professor Felipe Aquino contribui muito com essa catequese no Brasil. E nós temos aqui, o Padre Joãozinho também, acabou de sair, um projeto rápido, não é, Padre? Que isso aqui é uma leitura diária, que não exige muito tempo e ao mesmo tempo é de muita fecundidade. Está sendo uma surpresa muito grande, porque esse é um livro vivo. Ele é um livro que não terminou de ser escrito, né? Ele está sendo escrito diariamente. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ler o Evangelho do dia. Eu já fazia isso. O WhatsApp que eu recebo no dia é o seu. Por exemplo, esses dias que tivemos lá o enterro do Padre Ivo, não é? A primeira missa, Padre Ivo do conventinho, de 88 anos, faleceu na semana passada. Agora o sepultamento foi agora essa semana e então a primeira missa foi na hora que o corpo chegou às 4 da manhã. Não é? Aí eu já tinha celebrado a missa 4, 5 e meia. Naturalmente eu mandei às 5 e meia, mais ou menos, o meu mini sermão, primeiro no Twitter, em 140 caracteres. Isso foi muito interessante, porque me obrigou a dizer aquela essência, enxugar a essência do Evangelho, né? Em uma palavra relevante, que não seja lugar comum e que acrescente para as pessoas. E depois de um tempo, veio a ideia de gravar ele também em 1 minuto. E eu assumi esse desafio, que exige uma certa síntese na voz. Então, isso, e hoje já estima-se mais de 150 mil pessoas que recebem diariamente o mini sermão. Eu mesmo mando para muita gente. Vai mandando para o outro, vai mandando para o outro. Né? Então aqui o mini sermão é uma coletânea daqueles 500, isso que eu trouxe para você. Os 500 e tantos primeiros mini sermões. Vamos ver um número. Vamos lá. Escolhe um número de 1 a 500. De 1 a 500, 360. O pessoal tem feito isso quando compra o livro, viu? Eu que escolho o número. Quanto? 360. 360. É perigoso fazer isso ao vivo, mas... É o número da casa onde eu nasci. 360. Ai, meu pai, quer ver? Quer ver que Deus falará o meu coração através do número da minha casa? Somos como o jumentinho que levou Jesus. Cuidado para não pensar que o Hosana seja para você. A glória é de Deus. É verdade. Caramba, Fábio, você é um jumento. Né? E obediente. Não é? Todo mundo gritava, Hosana, Hosana, Hosana. O jumentinho podia pensar, poxa, como eu estou cantando bem. Né? Mas você sabe que esse esquecimento de tudo que a gente consegue, pelo fato de sermos padres conhecidos, você vive isso e eu aprendi muito isso com você. O fato de ser conhecido muitas vezes pode criar uma ilusão dentro, né, em nós,
de que nós somos os proprietários dessa obra. Como é importante a gente cair desse cavalo. A gente virar estacionamento, Você sabe né? quando que isso As pessoas aconteceu estacionam na gente. Sabe quando isso aconteceu na minha vida? Quando eu devolvi um ônibus que eu tinha, com a minha cara enorme, que viajava, a gente viajava pelo Brasil afora, que foi um presente de um amigo meu, lá de Cianorte, o Marcos. Ele vendo a minha luta pelo Brasil afora, ele falou: eu vou te dar um ônibus para você poder viajar, você fica com ele o tempo que você precisar. Aí plotou, fez aquele negócio todo. E ele foi muito útil para nós. Ele esteve na minha vida num momento onde a gente tinha às vezes 20, 25 shows por mês. Então facilitava muito o meu deslocamento, porque era um ônibus leito. João, mas engraçado como ele foi se tornando um peso para mim. Foi uma situação tão... Eu olhava aquele ônibus com a minha cara enorme, né? Foi me dando uma agonia, porque aquilo começou a revelar um jeito de viver, um jeito de ser, aprisionado, quase que solitário, só uma imagem passando pelo... Claro que eu sempre levei muito a sério a minha oportunidade de fazer o que eu faço, mas eu percebi que aquele ônibus era grande demais para caber no meu coração. E isso tem muito sentido na minha vida mesmo. Esse aprendizado diário de que esta obra que nos torna conhecidos é infinitamente superior a tudo aquilo que a gente faz. Como você falou, coisa a partir de 140 caracteres. Pois né? Você disse não uma é legal? frase só, Então o que as pessoas têm dito? Que quando leem um mini sermão, elas leem 1, 2, mas não dá para tomar 5 comprimidinhos de atenolol de manhã, para minha pressão quando ela aumenta, né? Eu tenho que tomar esse comprimidinho toda manhã, mas então hoje eu vou tomar 5. Não, é um só de 25 miligramas. Então isso daqui são gotas homeopáticas. As pessoas param na primeira, ou param na segunda, ou abrem lá no meio e lê, todos eles são da Bíblia, né? E terminou em outubro de 2014, esses 500. Mas eu continuei diariamente, eu lanço. Ultimamente as pessoas estão descobrindo o meu número de telefone celular, não vou dizer aqui, né? Mas as pessoas estão descobrindo, que está ficando público. E aí pedem, e aí eu vou incluindo em lista. De vez em quando dá uns problemas também, ele não manda, acaba... Teve um dia que você não ganhou o áudio. Eu fiquei mais de uma semana sem receber. Pensei que você tivesse ficado meu inimigo. Não. É o WhatsApp, não sei o que acontece. Que tem complexo de ele é temperamental, né? esse. E na verdade, você sabe que o cantor Rick, da dupla Rick e Irene, eu tive a oportunidade de ficar amigo dele o ano passado, e teve um dia que ele me ligou e falou assim: padre, eu queria muito que você me ajudasse a ter, de vez em quando eu preciso ler alguma coisa boa. Pode deixar. Me ajuda, me manda alguma coisinha para mim e para minha esposa. Rapidinho, assim, uma coisa que pudesse me ajudar no meu dia a dia. O que você me reconhece? Fica tranquilo. E eu comecei a mandar. Primeiro eu disse quem era você, o trabalho que você fazia, e que esse para mim era muito eficaz. Porque eu tinha diariamente um contato com o Evangelho. Antes mesmo de abrir a palavra para eu ler o Evangelho, eu já tinha um contato com o seu sábio resumo. Que é muito cruel resumir o Evangelho, né? E não cair no lugar comum. Justamente. Né? Mas você tem uma perspicácia, como se fosse uma agulha cirúrgica, um bisturi, que vai e corta o Evangelho naquilo que ele precisa realmente dizer naquele momento. Impressionante. Acho que é uma vocação, Fábio. Isso aí é uma vocação. O Heraldo da Codemuk diz que eu vou para o céu por causa do mini sermão. Mas é verdade, você sabe que é uma obra de misericórdia, que a gente não pode nem avaliar. Mas a ideia da palavra mini sermão não foi minha. Que te dá trabalho isso. Sabe que quem criou essa ideia foi o Padre Zezinho. Olha que gênio. Na década de 70, mesmo. Ele fez uma música chamada Mini Sermão. Ainda hoje ao cair da tarde. Isso aí. Que era a ideia seguinte: o padre saiu da missa, senta na calçada, ali na escada da igreja, aí vem os jovens e tal ao redor dele, e o sermão continua na informalidade. O sermão da prece se prolonga na praça. Lá parece que ele fala sermãozinho, né? Ele fala: eu vou pregar o meu sermãozinho, mas a música se chama Mini Sermão. Mini Sermão. E também eu devo crédito, né, ao padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira uma vez escreveu uma carta enorme pro imperador, rei de Portugal. Então a carta tinha umas 15 páginas sobre o Brasil. E ele, a certa altura, diz assim, logo no início: a Alteza, perdoe-me que eu serei longo, eu vou me estender, porque não tive tempo que chega para me preparar para ser breve. Então, às vezes, Fábio, se eu levanto e antes de tomar banho, vou mostrar aqui, vou falar um pouquinho aqui da minha intimidade. Antes de tomar banho, eu faço o mini sermão, eu faço
esse 1 minuto e esses 140 caracteres em 5, 6, 10 minutos. Se eu levanto, tomo banho, depois vou fazer, eu já levo 15. Se eu levanto, tomo banho, vou tomar café, e eu levo 20 a 30 minutos. Se eu dou uma aula, eu tenho que ficar 1 hora. Olha como é importante a primeira atitude do dia. Você ter a primeira atitude, a igreja sempre ensinou. Você já acorda elevado, né? Fazer o sinal da cruz. Uma coisinha. Simples demais. Quando a sua cabeça está assim, vazia, né? O coração está virgem, né? Acorda assim, como a água que recebe aquele orvalho da manhã, né? Sabe, eu acho que é muito, quem participa da missa diária, é muito interessante participar da missa de manhã. Tem pessoas que fazem exercícios físicos de manhã. A minha mãe todo dia acorda, vai nadar. Olha isso. Já começa com um comprometimento de fazer-se bem, né? O bem físico que repercute também na alma. Ô João, você tocou no assunto da Eucaristia, as pessoas que têm o hábito da Eucaristia diária. Você já imaginou se a gente tivesse também, se a gente amarrasse neste hábito da Eucaristia, o hábito da palavra? Porque às vezes a gente vai à missa e se sai de lá e se pergunta, qual foi o evangelho de hoje? Se a gente tivesse o hábito, quem, por exemplo, não tem a oportunidade de ir à missa, mas que pode ter no seu celular como é que chama isso? É app? Não, é... WhatsApp. Não é o WhatsApp. O aplicativo? O aplicativo. Você tem um aplicativo da liturgia diária. Eu, por exemplo, tenho da Canção Nova. Eu tenho a oportunidade de, então, em algum momento do meu dia, numa breve leitura ali de 2, 3 minutos, eu leio o Evangelho. Tomo contato com a palavra. Porque a palavra é profundamente transformadora na nossa vida. Esse caminho da misericórdia que a gente precisa aprender é só mesmo com a leitura do Evangelho. Não tem outro jeito de imitar, de conhecer o coração de Jesus, se a gente não tomar contato com a sua palavra. Para mim isso é uma obra de misericórdia. Existem as obras de misericórdia, né? O Papa na Misericórdia Vultus, e nesse ano da misericórdia está pedindo que a gente se recupere isso. Obras de misericórdia são gestos de solidariedade. Então solidariedade é um outro nome da misericórdia. Porque tem que ter muita abertura de coração para ser solidário. Então, às vezes, não é todo dia que você acorda bem, disposto, inspirado para ser breve, né? Inspirado para ser breve. Como dizia o Graciliano Ramos, ele dizia que o escritor tem que ser como as lavadeiras de Maceió, lá de Alagoas, desculpe, que vai lavando, vai tirando sabão. Escrever é cortar. Quanto mais você deixa o texto mais objetivo, mais curto, maior é a capacidade de dizer. Essa semana, na segunda-feira, eu levantei cedo, mas eu esqueci. Eu estava muito preocupado, eu tinha chegado quase 1 da manhã da missão, de domingo para segunda. Fui deitar, saí fora do meu ritmo, vim de ônibus e etc. Acordei cansado de um final de semana assim, muito intenso, e eu já tinha alunos para atender, 7h30, 8, 8h30, 9, 9h30 e até meio-dia. Meus 8 orientandos de trabalho de conclusão de curso. Quando deu 9h30, eu lembrei do mini-sermão. Aí eu abri o celular, tinha um monte de mensagem assim, acorda. Eu já estava no quarto orientando o que eu estava atendendo. Acorda, nós queremos o mini-sermão. Falei, Você tem o hábito de preparar, por exemplo? Você sabe, vou preparar os da semana. Não. Ou não? Não. Alguém me disse o seguinte, faça no dia anterior. Foi o próprio Heraldo também que me deu umas lições aí. Ele falou, faz no dia anterior. Porque aí você já, logo a primeira coisa você manda. Ou por que você não manda no dia anterior? Não. Eu quero aquela verdade da primeira água que sai da fonte, né? É aquilo que a minha voz está acordando. Eu não falei nada ainda. Às vezes eu estou rouco, né? Do dia cantei, fiz um show, ou preguei muito, eu estou meio rouco, né? Outras vezes a minha voz está como eu acordei, tá? Aquele voz de Fábio de Mello, assim, de manhã, né? Mas não tem problema, esse sou eu. Esse sou eu acordando. Você não poderia fazer. Não poderia falar de manhã. Mas é bacana. Fábio, eu tenho que falar isso aqui. A carta do Papa, ela é maravilhosa. Todo mundo vai ter um ano para ler. São 13 páginas só, né? O nome é Misericórdia Vultus, porque
é o rosto da misericórdia. Para nós, vulto é vulto, né? É uma coisa meio Assombração, estranha. né? Assombração, mas em italiano e em latim, vulto é tão importante porque lembra il volto santo, que é aquele pano que Verônica teria utilizado para enxugar o rosto de Jesus, segundo a tradição. E na Itália tem muitos lugares onde tem lá um volto santo, né? Aliás, nós temos aqui no Vale do Paraíba também o Mosteiro da Sagrada Face. Você já ouviu falar? Já ouvi. Os baleeiros, o Padre Baleeiro. Os Padres Baleeiros. Você sabe por que chama ali da Sagrada Face? Não. Ele tinha uma devoção à face de Cristo, ao volto santo, ao rosto misericordioso de Jesus. Então ele foi pintar o rosto de Jesus lá num pano para colocar num quadro. Ele não era pintor e, por sinal, pintava muito mal. Para mim mesmo pintou o rosto de Jesus, né? E colocou lá para secar. Aí 3 senhoras foram olhar o rosto, né? Tiraram aquilo lá, olha, o Padre Baleeiro fez aqui o rosto. Quando elas olharam atrás, era idêntico ao sudário, no verso, a tinta que passou de um lado para o outro. Então, quando você vai ali em Roseira, no Mosteiro da Sagrada Face, lá eles mantêm esse pano, essa pintura dele, né? Com esse fenômeno. Com esse fenômeno devocional. É um fenômeno, não vamos chamar isso de milagre, não é uma relíquia, né? Mas é uma curiosidade que mostra que a face misericordiosa de Cristo nos revela o coração misericordioso do Pai. E o Papa vai falando dessas coisas, mas lá no final, ele vai descendo. Ele chega um momento, ele fala o seguinte: algumas categorias precisariam de uma conversão neste ano da misericórdia. Eu quero convocar os criminosos. Quem está preso porque cometeu um crime, né? Qual crime que seja, você tem o nosso amor. Nós queremos ser solidários com você e queremos que você se converta do mal que você fez. E depois ele diz: e eu também quero fazer um outro convite. Há um outro tipo de categoria de pessoas que são autores ou cúmplices de corrupção. Nossa. E aí ele chama... Nós temos uma listinha grande para mandar para ele. Olha a fala. Eu vou ler no italiano aqui, depois eu vou traduzir, porque eu acho que ele escreveu em italiano. Então, questa piaga putrefatta della società è un grave peccato che grida verso il cielo. Esta ferida podre, né, da sociedade é um pecado grave que clama aos céus, né? Porque mina os fundamentos da vida pessoal e social. A corrupção impede de olhar para o futuro com esperança, porque é uma prepotência que destrói os projetos dos fracos e expulsa da mesa os pobres. Quer dizer, tudo muito bonito, mas me chamou a atenção que a misericórdia pode parecer uma atitude de quem é bonzinho, de quem exclui a justiça. O Deus misericordioso não abandona a sua justiça. A justiça, ela tem ela está sincronizada com a misericórdia de Deus. E em alguns momentos a mãe que tem colo, ela tem uma ira santa, né? Já viu isso? A ira santa da mãe. Então o nosso Deus, uma das expressões da misericórdia de Deus é esse seu zelo irado, né? Chamada a corrupção de chaga, ferida podre da sociedade. Podre. É uma chicotada, né? Não é? É porque alguém poderia dizer, né? Não, a igreja está proclamando esse ano da misericórdia para colocar panos quentes em cima das coisas, então quem está fazendo errado continue, porque a igreja perdoa. Não é bem assim, não. É por isso que eu digo que é muito sofisticado compreender, crer na misericórdia. Porque a gente precisa conciliar essa abertura de Deus para nós com também o seu pedido de sua prestação de contas, que é natural. Não há crescimento humano sem prestação de contas. Sua mãe já não te pegou no colo para te dar umas palmadas? Mas é claro. Então, misericórdia é colo, quantas vezes na minha vida eu tive que dar satisfações por causa do amor que a pessoa sentia por mim. Eu tinha que prestar contas. É igual a parábola dos talentos, né? Ele deixa, depois ele volta, ele quer que a gente diga o que a gente fez com aquilo que recebeu. Então, existe a graça de ter recebido, de continuar recebendo a vida toda, porque esse talento não é... Os dons do Senhor são irrevogáveis, né? O apóstolo Paulo diz. Mas depois eu preciso prestar contas do que eu fiz com tudo isso. A mesma coisa é o amor de Deus por mim.
vou ter que prestar contas do fato de me sentir amado por Ele. O que isso repercutiu na minha vida? O fato de saber-me amado por Deus modificou o meu jeito de me relacionar com você? Me fez te amar também tendo coragem de pedir, de prestar contas a mim, naquilo que diz respeito dessa responsabilidade que nos une? Então os vínculos que são perpassados pela misericórdia, João, eu compreendo que eles são sempre os mais difíceis de serem cuidados. Porque de um lado é permissão e do outro também existe uma negação. E a gente precisa entender no não que existe um amor presente ali. Nem tudo que é não nos nega. Interessante, né? Nós vamos ter em 2016, em pleno ano da misericórdia, a Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, na Polônia. E o lema, o tema escolhido pelo Papa é: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então todo o pontificado, ele que escolheu, né? Então todo o pontificado dele está girando em torno dessa misericórdia. E agora, em maio, eu vou ter a graça de passar um mês em Roma, né, no capítulo geral da nossa Congregação dos Padres do Coração de Jesus, que tem como tema já escolhido no ano passado, qual? Misericordiosos em comunidade com os pobres. Né? Então a misericórdia é a palavra do momento. Né? E nós vivemos um tempo de radicalismos, né? de Estado Islâmico cooptando gente, inclusive no Brasil. Né? E diante disso, semeando ódio, né? Por onde semeando vai, ódio. Nós não podemos abrir mão desse jeitão de ser cristão, que é a misericórdia. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo. Se você quiser, o livro Mini Sermão está na mesma situação que o meu CD, também ajudando a Canção Nova a pagar as dívidas deste mês. Ligue aqui, 0 Operadora 12 3186 2600. Adquira o livro do Padre Joãozinho, Mini Sermão. Apresentei a alguém que você sabe que não tem muita paciência com coisas de religião, mas que eu tenho certeza que vai ser muito tocado com essas frases breves, mas ao mesmo tempo tão cheias de fecundidade. Derrame sobre nós a bênção e a proteção, a misericórdia do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Christian. Até a semana que vem, se Deus quiser. Vem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte, é tão forte esse amor. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão